Vamos para três, para a gente falar um pouco de boa notícia para Nossa Senhora Aparecida. Ai. É interessante, né? A gente termina o Hang aí reclamando que quer que o Brasil quebre logo e a gente vai trazer com uma boa notícia, né? Que o PIB do Brasil, ele na verdade avançou 1,1% no primeiro trimestre deste ano, comparado ao quarto trimestre do ano passado. Esse desempenho representa um avanço no crescimento da atividade econômica aqui no Brasil. Esses dados foram divulgados pelo IBGE hoje, sexta-feira. A agropecuária foi o setor com maior crescimento no período, percentual de 2%, depois vem a indústria com 1%. O resultado do primeiro trimestre de 2026 representa uma aceleração em relação aos avanços menores registrados no terceiro e quarto trimestre de 2025, ambos de 0,1%. O IBGE também divulgou o PIB em valores correntes no primeiro trimestre, período aí no qual o indicador alcançou 3,3 trilhões de reais. É porque com a legislação que está aí, com o governo que está aí, não dá para empreender, não dá para trabalhar. Como diria Luciano Huck, fica muito difícil, meu. Fica muito difícil. Eu preciso pensar uma forma, porque o consumo tem uma parte importante desse crescimento. E consumo tem tudo a ver com políticas públicas, né? De renda também. Mas aí fica muito difícil, né, meu? Precisa ter uma porta de saída, como se não tivesse. E aí tem o Luciano Hang. Olha aí. E sabe por que, que o agro teve esse crescimento fabuloso, Rafael? Posso revelar? Você não sabe, acho. Eu vou revelar. Não é por causa de juros especiais, não é por causa de plano safra. É de tanto ouvir música breganeja. Sabe essas coisas de rodeio, de não sei o quê? De tanto ouvir aquelas merda, aquelas letras fabulosas, com a devida vênia, e eu sou. Não vê, querem discutir música sertaneja comigo? Eu topo, porque meu repertório é gigantesco. Sertaneja. Sertaneja. Não é rala coxa e mela cueca. Sertaneja. Mas de tanto ouvir isso, aí o PIB, eles têm esse crescimento formidável do PIB. Não é plano safra do Lula, tá? Do Lula, do Brasil. Sim, mas quais foram os maiores que vocês já tiveram? Não seja desrespeitoso, não sejam vocês desrespeitosos com a história e com os números. Hum? Estão dados. Vale a pena a gente falar da seguinte aí, da 14. Vamos falar ainda sobre a alta do PIB, então, nesse primeiro trimestre, porque, segundo esses dados do IBGE, pela ótica da demanda, o principal destaque foi o consumo das famílias, que cresceu 1% no primeiro trimestre, num ritmo semelhante ao do PIB. O resultado representa uma aceleração tanto em relação aos 3 meses anteriores, de 0,2%, quanto ao primeiro trimestre de 2025, 0,3%. O coordenador de contas nacionais do IBGE, o Ricardo Montes de Moraes, afirmou o seguinte sobre esse desempenho: ele é o agregado com mais peso na ótica da demanda e contribui para o maior crescimento da economia nesse trimestre. E segundo esse coordenador, o consumo das famílias tem um peso de 63,4% no PIB. E ainda acrescentou que o resultado reflete, em parte, a maior oferta de crédito e o crescimento da massa salarial real, especialmente na comparação com o mesmo trimestre lá do ano passado. Presta atenção aqui, eu desafio o economista a dizer que não é. Agora, eu vi o desafiando jurista, agora economista. Fala assim, não, isso é besteira. Se depender dos bacanas do Brasil, tudo isso acaba. Extrema-direita. Porque aí tem aumento real de salário, aí tem correção de aposentadoria com ganho real, aí tem Bolsa Família, aí tem benefício de prestação continuada. Esse dinheiro tem uma importância fabulosa no consumo, tem uma importância fabulosa no crescimento e, portanto, no desenvolvimento do Brasil. Né? Mas se preciso, a gente corta tudo isso, porque nós precisamos rever alguns números aí, porque as pessoas precisam ser empreendedoras.
Não fui, não era. Hoje eu pertenço à elite brasileira, considerando a realidade salarial, que em muitos aspectos é indigna nesse país. Ontem ainda usei minha carteira de trabalho aqui, que eu tirei aos 14 anos, desde a idade que eu trabalho, né? Mas a parte da elite brasileira é muito vergonhosa, né? Tá entre as piores do mundo. Não, e a questão não é ideológica, não. A questão tem a ver com a iniquidade mental, moral, ideológica, de não entender, né, que até para as suas atividades o desenvolvimento é importante e que um país consegue realmente sair de situações difíceis e tal quando consegue minimamente, pelo menos, um processo de distribuição de renda, né, que está em curso tímido no Brasil. Tímido no Brasil. Acontece que todas as teses que essa gente tem para a economia atinge principalmente o fundamento da distribuição de renda. É isso. Segunda-feira estamos de volta. Segunda-feira estamos de volta. Só fazer aqui um autoelogio pra gente. Mesmo a internet querendo nos derrubar, a gente segura o programa e é por isso que a gente vai estar aqui segunda-feira de volta. Até mais.